Oi, eu sou o Rico Rocha e hoje vamos falar um pouco sobre a modinha de ser crente. É engraçado que há um tempo atrás, eu sou da época que o crente era visto como um pessoal meio chato, meio metódico, um pessoal muito certinho, um pessoal que até tinha pessoas que tinham vendas, uma vendinha, que tinha mercadinho, e o crente ia lá e pela sua palavra ele até conseguia comprar, porque era uma pessoa confiável. E hoje em dia é engraçado que o pessoal fala, eu sou crente. Na verdade, essas pessoas, quando falam que são crentes, elas estão querendo dizer, cara, confia em mim, eu sou uma pessoa confiável e tudo mais. Só que a gente sabe que não é bem assim. Tem aumentado muito as pessoas que se dizem cristãs. E, segundo as estatísticas, até 2040, se eu não me engano, 80% do Brasil será de cristãos. Mas você, seja católico, seja protestante ou qualquer outra denominação, você que se diz ser cristão, na verdade, há princípios que devem ser seguidos para que possa se dizer que se é cristão. Na verdade, essa palavra, os cristãos, foram chamados assim de forma pejorativa, porque antigamente as pessoas andavam com Cristo, naquela época as pessoas olhavam de uma forma muito ruim e chamavam aqueles cristãos. Então eram como se fossem os fanáticos da época e até se assemelham a algumas pessoas que são muito focadas hoje em dia. Talvez você possa pensar, mas poxa, por que você está falando isso? Na verdade é muito simples. Hoje em dia está na moda ser cristão. Hoje em dia está na moda você dizer que é cristão, mas o que é de verdade isso? Cara, é impressionante como é que a gente vive num mundo que está tudo deturpado. O ser humano ele tem essa capacidade de deturpar a palavra, de deturpar tudo. Aliás, o ser humano é um bicho muito complicado, porque a gente consegue distorcer tudo. Lá no início, o ser humano chamado Adão e a Eva, eles já conseguiram distorcer aquilo que já era muito bom, era perfeito. Deus fez um paraíso e colocou os caras lá e falou, cara, pode fazer tudo, só não come da árvore, uma árvore. Pode comer todas, menos uma. E ainda assim, o cara consegue fazer a coisa, a menor porcentagem, 1%, ele conseguiu errar. E continua assim há muito tempo. Então hoje em dia está na moda ser cristão. Tá bonitinho, é bonitinho ser cristão. Oi, a paz do Senhor, tudo bem? Amém. Todo mundo fala amém hoje, já viu? Cara, é impressionante como a porta ficou muito larga. Óbvio que antigamente era tudo muito proibido, não podia ir jogar futebol, cara. Hoje você joga futebol, não vai nem pro inferno, olha que legal. Antigamente você ia. Segundo as pessoas da época, você ia pro inferno se você jogasse futebol, se você fosse à praia, se você tivesse televisão em casa. Hoje em dia, cara, a televisão tá espalhada pela casa inteira. E hoje é até bênção você ter um monte de televisão. Mas aonde que a gente chegou com isso? A porta ficou muito larga. De 7 anos para cá, a coisa ficou... Pode tudo. Não é que pode tudo. Segundo a Bíblia, há algumas coisas que são fato. Não pode. Sexo fora do casamento. Cara, você não é casado, não tem sexo. É simples. Agora, tem algumas outras coisas, como cortar cabelo, maquiagem, calça jeans e um monte de outras coisas. Isso é doutrina. Isso não te leva para o inferno. Então, se você está numa igreja que você tem que ter, a mulher tem que ter o cabelo comprido, ok, você se sente bem com isso, tudo bem, mas isso não te leva para o inferno. Quando Jesus ele veio à Terra, ele simplificou os 10 mandamentos, ele falou, olha, tem 2 mandamentos para facilitar a vida de vocês, são 2 que se resumem, os 10 se resumem nesses 2. Ama o teu Deus sobre todas as coisas, com todo o entendimento, toda a força, todo o coração, toda a sua alma, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você diz que é cristão, então ande como Cristo andou. Porque ser cristão é como se dizer que você é um pequeno Cristo, é um pedaço de Cristo, ou seguidor de Cristo. É interessante que a Bíblia diz, aquele que diz estar nele e não anda como ele andou, é mentiroso e nele não está a verdade. E a Bíblia diz que mentiroso, o pai da mentira, é o diabo. Ou seja, aquele que diz que é cristão e não anda como Cristo andou, na verdade, é um mentiroso. E o pai da mentira é o diabo. Então você deixa de ser filho de Deus para ser filho do diabo. Pesado isso, né? Pois é, mas muitos de nós dizemos que somos cristãos, estamos falando mal do nosso irmão, nós não fazemos absolutamente nada daquilo que Jesus falou. Ele disse que estive
com frio e não me deste de cobrir, esteve fome e não me deste de comer, estive preso e não me visitaste. Então, assim, a gente tem que rever muito o nosso cristianismo. Eu não sou ninguém para dizer o que você tem que ser ou não. Eu só estou te dizendo que eu sou um cara que sou apaixonado pela Bíblia e sou apaixonado por Jesus e a cada dia tento ficar como Ele. A Bíblia diz que você fica parecido com aquilo que você adora. E se você adora Jesus, se você passa tempo com Ele, então certamente você vai ficar parecido com Jesus. Dedique mais tempo à palavra, dedique mais tempo à presença de Jesus. A Bíblia diz que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não sou eu e nem ninguém. Não é o seu pastor, não é o seu líder. Quem te convence é o Espírito Santo. Quem me convenceu de quando eu era desviado, que quando eu estava fora dos caminhos, quem me convenceu de parar de beber, de parar de transar por aí, de parar de fazer tanta coisa que eu fiz, foi o Espírito Santo, não foi nenhum líder, não foi nenhum pastor. Então, que você possa repensar, refletir, que você possa ler a Bíblia e saber de fato o que você deve e não deve fazer. Tem algumas coisas que são aplicadas para algumas pessoas e outras não. Tipo, tem pessoas que são a sumidade na adoração e essas pessoas ouvem outras canções seculares e aquilo não afeta ela. Mas se você tiver uma intimidade com o Espírito Santo, certamente o Espírito Santo vai dizer o que te atrapalha e o que não te atrapalha. Não estou dizendo que a porta tem que continuar sendo aberta, que tem que continuar sendo escancarada, não. Mas tem coisas que são ponto final, não tem o que discutir. Está lá na Bíblia, as coisas que você simplesmente não pode fazer, que você não pode se desconectar de Deus. Por exemplo, o Luiz Hermínio tem uma revelação muito interessante, que ele falou: mar, produza os seus peixes. E quando você tira o peixe do mar, você desconecta ele daquilo que Deus ordenou, que foi o mar. E Deus ordena: terra, faça suas plantas, suas flores. Quando você desconecta elas da terra, você está desconectando ela da vida, da onde ela foi produzida. Só que Deus, quando fez o homem, Ele fez o homem em si mesmo. Ele falou: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Ele gerou ele dentro, gerou o homem dentro dele. E quando você se desconecta dele, quando você se desconecta de Deus, você está se desconectando da vida, você está desconectando daquilo que te criou. Então você começa a morrer também. Quando Deus falou que Adão morreria se ele comesse o fruto da árvore que ele disse para não comer, que ele ordenou para não comer, Adão, ele morreu sim. Ele começou a morrer dentro de si. Ele começou a decrescer. As pessoas falam de evolução, mas se existisse uma desvolução, se é que existe essa palavra, provavelmente não, mas eu acredito que essa decrescente de Adão estivesse ali após o erro, após o pecado. Então, que possamos dizer: eu sou cristão, mas que possamos ser na sua essência. Que a sua vida possa dizer se você é um cristão ou não. É muito melhor quando as suas atitudes falam muito mais do que as suas palavras. É legal quando alguém chega e fala para você: cara, você mudou, a sua aparência está diferente, você tem alguma coisa diferente, eu quero isso que você tem. E quando isso acontece, é sinal de que você está indo pelo caminho certo. Deus, ele tem muito mais para a sua vida. Deus tem muito mais do que você só dizer que é cristão, mas que você seja cristão. As estimativas dizem que o Brasil, em 2040, vai ter 80% de cristãos. Isso não quer dizer nada. A gente pode ter 80% de cristãos que se dizem cristãos, mas que, na verdade, não seguem a Cristo. É muito bonito você dizer que é cristão, mas é muito mais bonito você ser cristão. Que Deus possa usar a sua vida, que você possa ser um diferencial para essa terra. Que você não possa somente passar por aqui. Você não nasceu só para passar por aqui. Você nasceu para ser um diferencial. Você nasceu para ser um cristão. Você nasceu para ser um Cristo nessa terra. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, dá um like aí ou um dislike se você não gostou. Fica à vontade, comenta aí, fala o que você achou, o que você tem a acrescentar, que você possa absorver essa palavra, que o Espírito Santo possa te tocar, que haja um diferencial na sua vida, na sua família, por onde quer que você ande, que você possa fazer diferença. Isso é ser cristão. Não é ser cristão aquele que diz ser cristão, mas aquele que é de fato e de verdade. Que o Espírito Santo toque a sua vida e que você seja transformado pelo Espírito Santo. E que você possa comer a palavra com fome, que Deus te dê sede e fome da palavra dele. E você seja um ativador de pessoas, que você seja
um agente de milagres nessa terra, que você possa mudar tudo ao seu redor. Em nome de Jesus.